meu Senhor e meu Deus, eu tenho, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, E uma fé nova, traduzida na vida. traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. É uma satisfação estar aqui com vocês, meus irmãos. E eu gostaria, como me foi pedido, de lhes falar sobre o ano da fé. Vocês já tiveram uma palestra sobre a fé. Não sei se o que eu vou falar vai ser a mesma coisa que ele vai, não sei o que ele falou, não sei. Mas vamos ver. Por que foi que o Santo Padre Bento XVI proclamou este período como o ano da fé? Começou agora, no dia 11 de outubro, véspera de Nossa Senhora Aparecida, e vai até o dia 24 de novembro do ano que vem, solenidade de Cristo Rei. E o que é que o Santo Padre quer com este ano da fé? Primeiro, comemorar, ele quer marcar com este ano da fé os 50 anos do Concílio Vaticano II. O concílio, que é uma coisa tão importante, quando os bispos do mundo inteiro, vocês imaginam os bispos, os sucessores dos apóstolos, se reunirem de modo solene com o sucessor de Pedro para decidir assuntos importantes para a igreja toda. Como nos Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, os apóstolos se reuniram para decidir algumas questões. Por exemplo, se os pagãos que se convertiam ao cristianismo tinham a obrigação ou não de cumprir a lei de Moisés. Pode olhar nos Atos dos Apóstolos. A questão era tão séria que foi preciso reunir um concílio. Porque foi a primeira vez que os apóstolos todos se reuniram para tomar essas decisões. E assim, de vez em quando na igreja, acontece isso. E aconteceu a última vez há 50 anos atrás. Em 1963, o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que terminou em 65, e que preparou a igreja para enfrentar os tempos de hoje, tão diferentes. Por isso, agora a gente está comemorando 50 anos, e o Papa quis marcar esses 50 anos com o ano da fé. Depois também, esse ano coincide 20 anos do catecismo, da preparação do catecismo da igreja, porque já existia catecismo, mas depois do concílio, então, os bispos, juntamente com o Papa, resolveram preparar um novo catecismo oficial da igreja, que falasse uma linguagem mais atual. É a fé de sempre, é a mesma fé que vem dos apóstolos, mas agora com uma linguagem mais atual. Então, esse ano da fé, primeira coisa, o Papa espera que a gente, nesse mundo que cresceu tanto na descrença, que cresceu tanto no esquecimento de Deus, o Papa quer que a gente tome novamente consciência da nossa fé, que a gente crê. E eu vou já falar sobre isso. O que é crer? O Papa quer que a gente tenha coragem de proclamar diante do mundo, proclamar na nossa casa, no estudo, no trabalho, na vida social, que a gente crê. E quer também que neste período a gente aprofunde, intensifique o estudo da nossa fé. No caso do catecismo. Conhecer melhor a nossa fé. Porque crer não é crer do meu jeito, não é crer de qualquer jeito. Pois bem, então esse é o sentido deste ano da fé. Tá certo? O Papa diz assim, ele no documento que
no qual ele convocou o ano da fé, esse documento se chama Porta Fidei. Olha como ele diz. Veja, a porta da fé, Porta Fidei quer dizer porta da fé. A porta da fé que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja está sempre aberta para nós. Uma primeira coisa muito importante: a gente só pode ter comunhão com Deus pela fé. Ou seja, eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele me criou. Eu creio que Ele me escuta. Eu creio que Deus se interessa por nós, que Deus se revelou. Então a porta da fé é a porta da vida com Deus. São dois mundos diferentes, totalmente diferentes. A pessoa que não crê, e quem não crê vive como se só existisse isso mesmo. Quem não crê vive pensando: eu sou o dono da minha vida, e no fundo minha vida não vale muita coisa, porque se acaba com a morte, então eu faço como eu quero. Veja. E o outro modo de viver na comunhão com Deus. E a porta para essa vida de amizade com Deus não tem outra porta, é a fé. Eu creio que existe um Deus. E eu creio que esse Deus não ficou na dele, não ficou calado. Esse Deus se revelou. Pois bem, e o Papa diz mais. Veja, esta porta introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na igreja. Porque aqui tem outra coisa. Se Deus falou, então crer é escutar o que Deus diz, é ouvir, é obedecer. Lembre no Antigo Testamento qual é o primeiro mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus. Veja, ouve, ouve. Crer, meus queridos irmãos, não é simplesmente uma teoria. Se eu creio que Deus existe, e se eu creio que Deus falou, eu devo dizer: Senhor, fala, que eu quero te escutar. Fala, que eu quero te obedecer. Compreenda? Quem vive do seu jeito, quem vive segundo a sua cabeça, quem vive pensando a vida é minha e eu faço como eu quero, não crê de verdade, mesmo que diga que crê. Mesmo que diga que crê, vive como se Deus não existisse. Entendam? Aqui é que está o nosso ego. Se eu creio que Deus existe, que Deus falou, eu devo me colocar na vida todinha à escuta da palavra de Deus. Ora, esse Deus falou a sua palavra na sua igreja. No Antigo Testamento reuniu um povo, o povo de Israel, que era preparação para o novo e verdadeiro povo, que é a igreja. Veja, então, crer, olha aqui o nosso ego. Crer significa de verdade abrir meu coração para o Senhor e obedecer. Crer significa fazer parte da sua igreja, porque Ele fundou essa igreja e prometeu estar presente nessa igreja, prometeu e realizou o dom do Espírito Santo à sua igreja. Então, crer é viver na obediência da fé. Se eu disser assim: eu creio em Deus, mas não quero saber da igreja, não creio em Deus coisa nenhuma. Crer em Deus feito por você, na sua cabeça, na sua medida, do seu jeitinho. Esse Deus não existe. Esse Deus é um Deus com D minúsculo. Crer de verdade em Deus, acreditar de verdade que Deus falou, que Deus nos visitou, veio a nós em Jesus, acreditar de verdade que Jesus fundou a igreja, exige que eu creia que Ele está presente na igreja. Exige que eu creia, veja, em comunhão com os meus irmãos, que eu escute a palavra que é proclamada com a autoridade de Cristo na igreja e que viva essa palavra.
Então repare, crer não é uma teoria. É o que o Papa diz, olha, a porta da fé que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja, essa porta está sempre aberta para nós. Todos aqui creem, mas a fé da gente a gente tem que renovar todo dia. O bispo crê, mas o bispo tem que rezar todo dia e todo dia pedir: Senhor, sustenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Todo dia. Todo dia na escuta da palavra de Deus. Todo dia na adoração ao Santíssimo Sacramento. Na celebração da Santa Missa. Buscar crescer na fé. Porque o danado é que a fé, ela ultrapassa o meu entendimento. Ultrapassa o que eu vejo, o que eu sinto. Amanhã. A fé é eu me jogar na lógica de Deus, no pensamento de Deus, que é diferente do meu. Não é contrário ao meu, mas ultrapassa o meu. Por exemplo, Senhor, como é que tu existes? Como é que tu existes? E ali, aquele jovenzinho ali morreu de câncer. Como é que tu existes, Senhor? E aquele terremoto matou tantos, aquela onda gigante, aquele tsunami destruiu tantas pessoas. Senhor, como é que tu existes? E minha vida é assim. Veja, crer não é compreender tudo. Senhor, como é que tu existes? Como é que tu me dás a tua graça? E o meu coração tem essa ferida. Meu coração experimenta essa fraqueza. Senhor, onde é que tu estás? Veja, a fé exige que eu saia de mim e que eu me jogue nos braços de Deus. A fé exige então que eu me deixe conduzir pela palavra de Deus, pela lógica de Deus. E onde é que eu escuto essa palavra de um modo vivo? Na comunidade que é a igreja. É na comunidade que é a igreja que eu recebo a graça de Cristo, os sacramentos de Cristo. Por isso o Papa diz, veja, a porta da fé introduz a gente na comunhão com Deus e na sua igreja. E essa porta está sempre aberta. E passar por essa porta da fé, e a gente passou por ela no nosso batismo, diz o Papa, implica a gente entrar num caminho que dura a vida toda, até o fim da vida. Quantos no caminho perdem a fé? Acho que nenhum de nós está livre de perder a fé. Nenhum de nós. É uma luta de cada dia. E crer, minha gente, crer, veja, é a aventura. Crer é uma aventura. É a aventura mais forte da nossa vida, mais definitiva da nossa vida. Vocês viram algo da carta aos Hebreus, não é isso? E eu vou retomar aqui, porque a carta aos Hebreus, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, é o texto mais impressionante sobre a fé. Olha o que é que o autor sagrado diz. Reparem só. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. É a demonstração das realidades que não se vê. Preste atenção nessa frase. É pela fé. Porque eu creio em Deus, eu tenho certeza daquilo que eu ainda espero. Ainda não cheguei lá, ainda não tenho a vida eterna, mas já nesse mundo eu vivo na certeza dessa vida. A fé me dá essa certeza. E diz mais, olha, a fé é a demonstração de realidades que não se veem. Eu não vejo a Deus, mas eu creio nele. E porque creio nele, experimento Deus presente na minha vida. Um ateu diz, mas você é doido. Você diz que Deus existe, cadê? E no entanto você sabe que Deus está presente na sua vida. Você experimenta Deus na sua vida. Deus faz parte da sua história, exatamente porque a fé torna presente aquilo que a gente não vê. Por ela, diz o autor da carta aos Hebreus,
os antigos receberam um bom testemunho de Deus. E aí a carta aos Hebreus mostra uma lista de irmãos nossos pais na fé, que tiveram a coragem de confiar em Deus. Eu lembro alguns para vocês. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim, porque tinha um coração aberto para Deus e Caim não. Pela fé, Abraão com 75 anos, repare só o que é fé. Abraão com 75 anos, largou tudo, deixou sua terra e foi-se embora para um lugar que Deus ia mostrar e que ele nem sabia onde era essa terra. Pela fé, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Vejam, meus queridos irmãos, isso que nossos antepassados fizeram, a gente tem que fazer. Veja, Abraão parte confiando não na lógica dele, mas em Deus, apostando em Deus. Olha aqui, pela fé ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas, porque esperava a cidade que Deus mesmo um dia iria construir, a cidade do céu. Veja, pela fé Abraão renunciou a ter uma vida segura. Mas essa também é a nossa herança. É a nossa herança. Ainda essa semana mesmo eu estava vendo um rapaz que quer muito ser padre, mas tem medo de dar o passo de entrar no seminário. E por quê? Não, porque eu quero ajeitar a minha vida. Veja, falta o salto da fé, falta essa coragem de Abraão. Veja, Abraão parte sem saber para onde vai, porque sabe que está nas mãos de Deus, que é o Senhor da nossa vida. Abraão crê em Deus. Pela fé, Sara, embora fosse estéril, veja, foi capaz de ter uma descendência, porque considerou verdadeiro o autor da promessa. E assim, de um homem já marcado pela morte, Abraão já com 100 anos, Sara deu à luz Isaac, e dele veio a descendência de Abraão, o povo de Israel. A fé, veja, eu me jogar nas mãos de Deus, eu ultrapassar a minha lógica, eu ultrapassar a minha medida. E o autor da carta aos Hebreus diz: todos estes morreram na fé, morreram firmes na fé, viveram como estrangeiros e peregrinos na terra, e assim viveram buscando uma pátria, a pátria do céu. E por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus. Veja, porque eles confiaram de verdade no Senhor. Então repare, a fé não é uma teoria, não é. A fé é de verdade uma atitude viva diante de Deus. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Que coisa! Deus tinha prometido: Abraão, deixa tudo e eu te darei uma terra e uma descendência. Abraão sai com 75 anos da terra dele. Durante 25 anos espera um filho que não vem. Com 100 anos nasce esse filho. E agora que Abraão tem um filho, já com uns 14 anos, Deus diz: pega esse filho e oferece-o a mim em sacrifício. Veja, parece loucura, parece que não tem lógica. E Abraão, quando vai oferecer, Deus manda que ele pague. Mas pela fé, Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, porque ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho dele. Pela fé, Moisés fugiu da casa de Faraó. Pela fé,
Moisés, obedecendo a Deus, tirou o povo do Egito e permaneceu, diz tão bonito aqui, permaneceu firme como se visse o invisível. Olha o que a fé faz. Imagine diante de uma doença, imagine diante de um sofrimento na família, imagine diante de uma decepção na própria igreja. Veja, pela fé Moisés permaneceu firme como se visse o invisível. Aquele que crê deve viver assim. Não te vejo, Senhor, mas eu sei que tu estás presente. Eu sei que tu existes. Eu sei, Senhor, qual é a tua vontade. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como se fosse terra seca. Pela fé os muros de Jericó caíram. E aí diz o autor da carta aos Hebreus: que mais devo dizer? Não teria tempo de falar sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, amordaçaram a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Mulheres reencontraram seus filhos mortos pela ressurreição. Veja aquela história lá no livro dos Macabeus. Veja, está lá no Antigo Testamento. Os protestantes tiraram o livro dos Macabeus da Bíblia, mas é parte da Bíblia. Um que o autor da carta aos Hebreus diz, está lá. Veja, aquela viúva, você sabe da história, 7 filhos, e não só dia os 7 foram assassinados, porque o rei Antíoco IV queria que eles comessem carne de porco, que era proibida pela lei dos judeus. E ela viu, uma mãe viu ver seus filhos morrer, um depois do outro, morrer torturado. E quando chega no último filho, o rei chama a mulher e diz, só ficou esse, eu vou matá-lo também. Aconselha a comer carne de porco. Ela chama o filho e fala em aramaico, em hebraico, para o rei não entender: meu filho, tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim. Não fui eu quem fez você. Não fui eu. Foi Deus que plasmou você no meu ventre. Pois bem, não me envergonhe. Não envergonhe os seus irmãos. Seja filho. Porque esse rei que agora lhe tira os membros na terra, ele vai perecer eternamente. Mas Deus vai ressuscitar você. Coragem, incentivou o filho a Davi. E assim perdeu 7 filhos pela fé. Veja, pela fé. Porque sabe que Deus é o Senhor da vida. Por isso diz aqui, olha, mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros sofreram provações, experimentaram açoite, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados ou passados ao fio da espada, levaram vida errante, atribulados, sofrendo privações. Eles, dos quais o mundo não era digno, andavam à toa, desertos e montanhas, veja, por causa da fé em Deus. E diz o autor da carta aos Hebreus: no entanto, todos eles, lá no Antigo Testamento, apesar de terem recebido um bom testemunho, não alcançaram o céu, a realização da promessa, porque o céu só depois da ressurreição de Cristo. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós e não queria que eles chegassem sem a gente à realização da promessa. Só com Cristo o céu se abriu e aqueles do Antigo Testamento puderam ressuscitar, como nós podemos ressuscitar. Então repare, aqui o que tem de bonito é que a fé me joga nos braços de Deus. A fé não é uma teoria. O Papa, nesse documento, Porta Fidei, é como se ele continuasse essa história. Aí ele diz assim, agora não é mais a Bíblia, é o Papa: pela fé, Maria acolheu a palavra do anjo
e acreditou no anúncio de que seria mãe de Deus na obediência de sua dedicação. Ao visitar Isabel, elevou o seu cântico de louvor ao Altíssimo pelas maravilhas que realizava em quem confia nele. Pela fé, ela deu à luz o seu filho unigênito, mantendo intacta a sua virgindade. Confiando em José, seu esposo, pela fé levou Jesus para o Egito, a fim de o salvar da perseguição de Herodes. Com a mesma fé seguiu o Senhor na sua pregação e permaneceu ao seu lado, mesmo no Gólgota. Com fé, Maria saboreou os frutos da ressurreição de Jesus e, conservando no coração a memória de tudo, transmitiu-a aos 12 reunidos com ela no cenáculo para receberem o Espírito Santo. Reparem, meus irmãos, que a fé não coloca a gente numa vida fácil. A gente vê hoje nesses programas de televisão, né, dessas seitas, é uma destruição do que significa a fé. Fé parece pensamento positivo para alcançar o que quer. E a fé não é isso. A fé não é isso. A fé não é para eu alcançar o que eu quero. A fé é para eu me jogar naquele que é o meu Deus. Aconteça o que acontecer. Olha Nossa Senhora. Olha os exemplos aqui da carta aos Hebreus no Antigo Testamento. E olha o exemplo de Nossa Senhora. Veja, pela fé, ela aceitou ser mãe, sendo virgem, correndo o risco de ser rejeitada por José. Pela fé, teve o seu filho naquela situação de pobreza e de apego. Pela fé, fugiu para o Egito. Imagina isso com a gente. Imagina. Pela fé, vê o filho numa situação triste na cruz e ela ali firme, em pé ao pé da cruz. Pela fé, ela esperou no sábado santo. Pela fé, ela perseverou em oração com a igreja, na espera do Espírito Santo. Vejam, crer não é compreender tudo, é entregar-se, é abandonar-se. É como disse a carta aos Hebreus sobre Moisés, é caminhar como se visse o invisível. E o Papa continua, olha, pela fé, os apóstolos deixaram tudo para seguir o Mestre. Acreditaram nas palavras com que ele anunciava o reino de Deus. Pela fé, aqueles 12 lá viveram em comunhão de vida com Jesus. Pela fé, foram pelo mundo inteiro, obedecendo a ordem de levar o Evangelho a toda criatura, e sem temor algum anunciaram a todos a ressurreição que eles mesmos testemunharam. Pela fé, os discípulos formaram a primeira comunidade reunida ao redor dos apóstolos, na oração, na Eucaristia, na caridade fraterna. Pela fé, os mártires deram sua vida para testemunhar a verdade do Evangelho que os transformaram. Pela fé, homens e mulheres consagraram sua vida a Cristo, deixando tudo, vivendo na pobreza, castidade e obediência. Ainda hoje é assim. Vejam, pela fé, no decurso desses 20 séculos, homens e mulheres de todas as idades, cujo nome está escrito no livro da vida, proclamaram a beleza de seguir o Senhor Jesus nos lugares onde eram chamados a dar o seu testemunho, na família, na profissão, na vida pública, no exercício dos carismas e ministérios a que foram chamados. Aí o Papa termina dizendo: pela fé vivemos também nós, reconhecendo o Senhor Jesus vivo e presente na nossa vida e na história humana. Então isso é a fé. Isso é a fé. E não é fácil crer, sobretudo num mundo que quer encher a gente de coisas, de facilidades, num mundo que quer ensinar a gente a só considerar real o que a gente pode pegar, entender, medir.
Um mundo que quer ensinar a gente a pensar assim: a vida é minha, eu faço como eu quero. Crer, seguir Jesus, é isso. É viver diante de Deus, dizendo: Senhor, eu vim de Ti, eu vou para Ti. Que na minha vida seja feita a Tua vontade. Vejam, esse caminho da fé, quantos antepassados nossos fizeram? Pense em Abraão, tantos séculos antes de Cristo, em Moisés, nos profetas. Pensem nos santos da igreja, nos apóstolos. Por exemplo, os monges da Irlanda. Monges da Irlanda nos séculos 8º, 9º. Jovens. A Irlanda é uma ilha, vocês sabem disso. O que é que eles faziam? Entravam no barco, 2, 3 monges, remavam. Quando chegava no meio do mar, no canal da Mancha, jogavam o remo. Dizia: Senhor, para onde queres que nós vamos? E onde o barco chegasse, eles desciam e começavam a pregar. Veja, pela fé, entregaram a vida todinha a Nosso Senhor. Agora é a nossa vez. A nossa vez. Eu estava uma vez pregando o retiro para os frades franciscanos, desses frades que tem ali no Espírito Santo, no 18 do Forte. Estava pregando lá na Paraíba para eles. E lá tem o arquivo da província, dos frades todos. E um frade disse: Padre Henrique, na época era padre, vem cá para lhe mostrar uma coisa. Aí ele me levou lá na sala do arquivo, puxou uma pasta, disse: olha esse frade. Estava lá a fotografia dele. Ainda ele nessa época era jovenzinho, um alemãozinho lourinho. Disse: olha, esse frade, quando ele veio da Alemanha para cá, ele ainda era seminarista. Era uma turma, eram uns 30. Eles pegavam lá os meninos e traziam para o Brasil para estudar e se ordenar e ser missionário. Disse: olha o que tem aqui. Esse frade, quando foi para o porto para pegar o navio, ele disse para a mãe dele: mãe, eu queria que a senhora oferecesse uma coisa a Deus para que eu seja um bom pai. E a mãe disse: diga. Disse: eu queria que a senhora oferecesse a Deus o sacrifício de mais nunca me ver nessa vida. E a mãe aceitou. Ele veio para o Brasil nos anos 30, isso. Veio para o Brasil, estudou, se ordenou padre. A turma dele todinha voltou para a Alemanha para rever a família, passar uns 2, 3 meses. Ele não voltou. E não voltou nunca mais. Pela fé. Pela fé. Vejam de que família nós somos. Vejam de que raiz nós viemos. Vejam quem são os nossos antepassados. Homens e mulheres, jovens, crianças, adultos que viveram de fé, que tiveram a coragem de enfrentar situações mais diversas da vida, sempre tendo Deus diante dos olhos. Sempre tendo Deus diante dos olhos. E agora é a nossa vez. É a nossa vez. A nossa vez de viver a fé e de testemunhar a fé pessoalmente e como igreja. E digo a vocês, a fé ela é pessoal, mas não é individual. Sou eu, veja, eu é quem diz: Senhor, eu creio, ou eu não creio. Veja, eu. Mas, então é pessoal, é uma luta de cada dia, mas não é individual. Por que não é individual? Porque eu não creio em qualquer Deus, e nem creio de qualquer jeito. Eu creio no Deus revelado em Jesus Cristo. Eu creio no Deus que a igreja me ensina a crer, não em Deus qualquer. Então é um ato pessoal, mas é uma fé que eu vivo com meus irmãos. Com meus irmãos. Quem sou eu para dizer como é Deus?
Quem sou eu para dizer o que é a verdade e o que é o errado? Não, creio, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Mas eu creio com a fé da igreja. Eu creio, Senhor, em Ti. Creio, mas creio na fé da igreja. Na fé que nós professamos juntos. Porque se não for na fé da igreja, não é fé verdadeira. É o Deus da minha cabeça. E a pior mentira da vida, a pior ilusão, seria a gente apostar a vida numa mentira. Apostar a vida numa ilusão. E Cristo disse: eu estarei sempre convosco. Cristo disse à sua igreja, dizendo aos apóstolos que são o alicerce da igreja. Cristo disse para mim que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Cristo disse para mim que eu estarei convosco, eu vos darei o meu Espírito que vos conduzirá à verdade plena, que vos ensinará todas as coisas. As portas do inferno não prevalecerão. Então, a vida, meus caros irmãos, é preciosa demais para que eu jogue numa besteira. A fé é algo sério demais para que eu me jogue em qualquer aventura, seguindo qualquer doutrina tola. Creio em Ti, Senhor. É uma opção minha, mas eu creio em Ti, do modo que a igreja que Tu fundaste e sustentada por Ti ensina que eu creia. Creio em Ti, creio com a fé da igreja. Então veja, essa agora é a nossa vez. Crer no Senhor que nos chama e que é fiel. Creia, não tenha medo. Seja qual for a situação da sua vida, seja qual for a sua idade, creia no Senhor. Não tenham medo de perder a vida pelo Senhor. Não tenham medo de apostar a vida no Senhor. Não tenham medo. Não tenham medo. Lembre do que São Paulo diz no fim da vida dele, não é? Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E ele vai dizer: sei em quem acreditei. Veja, quando escreveu isso já estava preso, tinha gastado a vida, gastado as forças, perdido tudo, perdido os amigos judeus, perdido o prestígio que tinha com os judeus, tudo. Ele vai dizer na carta aos Filipenses: por ele eu perdi tudo. E no entanto, no fim da vida ele diz: eu sei em quem acreditei. Eu sei. Não está arrependido. Não acha que deu com os burros na água. Não, eu sei em quem acreditei. Eu sei que não joguei fora a minha vida. Pois bem, é a nossa vez agora. É a nossa vez de verdade colocar a confiança no Senhor, sabendo que Ele é fiel, que aquele que a Ele se entrega pode esperar nele. Então essa é a primeira coisa. Então não tenham medo, não tenham medo. Quando sentir no coração que nosso Senhor os chama, que nosso Senhor lhes pede, que nosso Senhor lhes mostra, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, mesmo às vezes com o coração apertado, digam: Senhor, eu creio, Tu és fiel, ajuda-me e dê o passo. Dê o passo. Lembrem de que todos aqueles que esperaram no Senhor não foram desiludidos na sua esperança. Então, neste ano da fé, a primeira coisa: renovar nossa fé, renovar nossa confiança no Senhor. Nada de uma fé teórica da boca para fora. Segunda coisa, aquilo que eu já disse a vocês:
crê, mas crê como membros da igreja. Não duvidem da doutrina católica, não duvidem, porque não é uma doutrina humana, é com a autoridade de Cristo que a igreja ensina, é sustentada pelo Espírito de Cristo que a igreja ensina, não é uma lógica humana. Não crê de verdade quem diz: bom, eu creio nisso, não creio nisso, eu aceito isso, não aceito isso. Não. A fé ou abarca toda a minha vida, a fé ou é uma entrega de todo o meu coração, ou então não é fé de verdade, é brincadeira. Então, meus queridos irmãos, aqui o Santo Padre pede, já disse assim, no ano da fé, conhecer melhor, estudar melhor a fé católica. A gente espera que nas paróquias, e a gente vai promover isso na arquidiocese, estudos do catecismo. Então, por exemplo, vocês terem em casa o catecismo oficial da igreja, e estudar. Você sabe que o catecismo se divide em 4 partes. Primeira parte, a explicação do credo. Então, para a gente conhecer a doutrina da nossa fé. Segunda parte, a explicação dos sacramentos, para a gente saber que aquilo que a gente crê, a gente celebra nos sacramentos. A graça, a vida que Cristo nos trouxe, Ele nos dá nos sacramentos. Terceira parte, vem os mandamentos, a explicação dos mandamentos, ou seja, como é que eu devo viver. Então, o que é que eu devo crer? Explicação do credo. O que é que eu devo celebrar? A explicação dos sacramentos. Como é que eu devo viver? A explicação dos mandamentos. E por último, a explicação do Pai Nosso. Como é que eu devo rezar? Então, o catecismo é o resumo da nossa fé. É um problema sério hoje, tantos católicos que não acreditam no que creem, que não sabem nem direito no que acreditam. Aí misturam: sou católico, mas creio na reencarnação. Não é católico, de jeito nenhum. Eu sou católico, mas vou lá no candomblé. Não é católico. Eu sou católico, mas não acredito que Jesus está presente na Eucaristia. Eu sou católico, mas não aceito que o matrimônio é indissolúvel. Eu sou católico, mas sou a favor do aborto. Não é católico. Então a fé, veja, a nossa adesão a Cristo não pode ser pela metade. A nossa adesão a Cristo tira a gente da gente. A fé é uma aventura por isso, porque eu creio exige que eu saia de mim, da minha medida, da minha cabeça, da minha lógica, para a medida de Deus, para a lógica de Deus. Pois bem, então crê no Senhor que é fiel, e crê no Senhor como membro da sua igreja. Olha, minha gente, não esqueçam isso. Não foi a gente que escolheu Cristo. Não foi a gente que fundou a igreja. Vamos fundar a igreja, porque Jesus era tão bom, Jesus ensinou tão bonito, então vamos fundar uma igreja para pregar Jesus. Não é isso. Não é isso. Não é como a Fundação Asa Branca, Fundação Ayrton Senna, que se fundou depois para preservar a memória daquele lá que morreu. A igreja não é a Fundação Jesus de Nazaré. Não. Foi Cristo quem fundou a igreja. Não fostes vós quem me escolhestes, eu vos escolhi, eu vos chamei. Veja, e ainda pergunta: vós também quereis ir embora? Porque se quiserdes ficar, um só é o Senhor, um só é o Mestre, um só é o guia, é Ele. Veja, Ele fundou a igreja, Ele escolheu os pastores da igreja. E por que os pastores às vezes não são direito? Por que aquele padre é assim? Por que aquele bispo fez isso? Olha os 12 que Jesus chamou. Olha os 12. Chamou os que ele quis. Chamou Judas que traiu, chamou Tomé que duvidou, chamou Pedro que negou, mas chamou os que ele quis. Não é os que a
gente escolhe? Os que ele quis. E depois que esses fizeram isso tudinho, ele, depois de ressuscitado, confirmou todos. E se Judas não tivesse se suicidado, pode ter certeza que ele teria confirmado Judas também. Pois bem, veja, é ele quem sustenta a sua igreja. A igreja não é nossa. É uma coisa que às vezes os católicos estão pegando mania de dizer. Agora os católicos vão aprendendo coisa com protestante. Nossa igreja. Não. O católico não diz nossa igreja. A gente não tem igreja. A igreja é de Cristo. Não é nossa igreja, é coisa de Deus. Se fosse nossa, a gente fazia como queria. Se fosse nossa, a gente faria uma reunião, fazia, vamos mudar aqui um bocado de coisa, para ela ficar mais moderna. Não é nossa, é dele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é nossa, é dele. Na igreja a gente não faz como quer, faz como ele quer. Certo? É dele. A igreja, veja, a igreja não é a soma dos cristãos. Não sou eu quem faço a igreja. A igreja é minha mãe, ela existe antes de mim. E ela me gerou para Cristo no batismo. A igreja não nasce da gente, a igreja nasce de Cristo, nasce do lado de Cristo, da água do batismo e do sangue da Eucaristia, que sai do lado de Cristo. E a igreja dá a luz a gente no seu útero. Qual é o útero da igreja? É a pia batismal. Ali, veja, a igreja é fecundada pelo Espírito Santo, como a Virgem Maria foi. E do seu útero, que é a pia batismal, sai os filhos. Veja a nossa mãe. A igreja não é nossa, é dele. A igreja é santa, não porque a gente seja santo, mas porque ele é santo e santifica a igreja. Como diz a carta aos Efésios, capítulo 5, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, crê como membros da igreja. Não ter vergonha de testemunhar nossa fé na igreja. Então, crê no Senhor que nos chama e é fiel. Crê como membros da igreja. Crê testemunhando com a vida. O mundo precisa do nosso testemunho. Eu não me escandalizo, meus irmãos, quando eu vejo os pagãos aí fora pensando errado, dizendo errado. Eu me escandalizo que nós cristãos muitas vezes sejamos covardes, nos omitamos. A gente não tem que obrigar ninguém a crer como a gente, cada um crê no que quiser, mas a gente não deve ter medo nem vergonha de dizer qual é a nossa fé. Não deve ter medo nem vergonha de testemunhar nosso Senhor. Eu tenho amigos que não creem. Eu tenho amigos que são pagãos. São meus amigos. Mas eles sabem que eu creio. Pronto. Eles sabem. Eles devem saber. Eles têm o direito de saber que no meu coração tem uma alegria, uma certeza, uma paz de saber que existe um Deus, de crer nesse Deus. Pronto. São meus amigos que sabem pelo que eu creio. Quantas vezes a gente se cala, quantas vezes a gente tem medo de ser ridicularizado, de não ser aceito, quantas vezes a gente aprende os modos de pensar no mundo. Então aí as novelas, está aí a internet, em tantos sites, para nos ensinar o modo de pensar, o modo de ver do mundo. E a gente, ao invés de julgar o mundo pelo Evangelho, termina julgando o Evangelho pelo mundo. Que coisa triste. Então, testemunhar a nossa fé. Sempre testemunhar. E por último, permanecer firme na esperança da vida eterna. Acreditem, a nossa vida não termina aqui. A nossa vida não é viver e morrer. Não, a nossa vida neste mundo é semente de vida eterna. Quem nos chamou é fiel, e aquele que for fiel ao Senhor receberá do Senhor a recompensa e a herança. E a recompensa e a herança é o próprio Senhor.
que vai se dar a nós, de modo pleno e total, e será para sempre a nossa vida, a nossa alegria, a nossa felicidade eterna. Então, neste ano da fé, é isso que o Santo Padre espera, que a gente, renovando essa convicção da nossa fé, que a gente aprofundando mais a nossa fé, que a gente testemunhando a fé comunitariamente na vida pessoal, a gente possa de verdade, gritar a esse mundo que Deus está presente e que o maior destino do homem, a maior felicidade do homem é crer, ser amigo de Deus e chegar um dia à plenitude da vida. Há períodos na vida em que parece que a gente vê Deus, que a gente experimenta, que a gente, por exemplo, vai rezar, experimenta a presença de Deus, tão suave, tão clara, tão terna, tão saborosa. E há momentos, há períodos na vida, pode ser um período de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, a vida toda, períodos nos quais a gente não sente mais Deus, nem sente, nem entende nada das coisas de Deus, parece tudo um bocado de besteira, uma coisa sem pé nem cabeça, sem sentido. Isso não quer dizer que você não tem fé. Atenção, atenção, não confunda a fé com o sentimento. A fé não se funda no sentimento, a fé se funda no entendimento. Atenção. Por exemplo, vai rezar, não sente nada, está distraído, abusado, disperso. Senhor, eu sei que tu existes e eu creio em ti, eu me entrego a ti. Essa oração é a oração mais preciosa do que se você estivesse sentindo e estivesse dizendo: meu Jesus, como tu és bom, eu te experimento, eu te sinto. O que era que Jesus estava sentindo na cruz? E foi a oração mais profunda dele. Então compreenda, a fé não se funda no sentimento, a fé se funda no entendimento, o entendimento livre. Eu creio em ti, ainda que não te veja, ainda que não te sinta, ainda que o coração esteja frio, ainda que a mente esteja dispersa, ainda que pareça que tu não existas, eu creio em ti. Pronto. Vou rezar, não sinto nada, não saiu uma frase que preste, uma palavra que se aproveite. Pegue um salmo e leia serenamente. Você está falando a palavra de Deus, você está rezando. Veja, mas o meu cansaço, o meu abuso é tanto que nem ler o salmo eu suporto. Então pegue um caderno e copie o salmo. Você está rezando com a mão, com o olhar, com o corpo. Entenda, a fé não é sentir. Porque o que você sente sobre Deus não é Deus. Deus está para além de tudo isso. Pode ter certeza. Esses sentimentos que a gente tem de Deus, ele dá como quem dá um confeito para enganar a criança. Porque Deus mesmo, quem pode entender? Quem pode ver? O que é que a gente sabe dele? Um dos maiores místicos do cristianismo, um homem que tinha uma oração altíssima, um conhecimento de Deus impressionante, São João da Cruz, ele diz: Deus para nós nesta vida é nem mais nem menos que noite escura. Sim. Quanto mais eu penso que entendo, menos eu entendo de Deus. Então não confundam fé com sentimento, por favor. O sentimento vai e vem. É como o amor entre duas pessoas.
casal é namorado que namora há 5 anos, ou um casal de esposos. Pronto, meus pais fizeram esse ano 50 anos de casado. Se amam, mas o amor dele não é mais que um amor de jovem, aquele negocinho, olha como é bonitinho, aquele negócio. Não, veja, quanto mais o amor vai ficando profundo, menos vai dependendo de sentimento. Menos vai dependendo de sentimento. Vocês, quem namora, sabe disso. Tem horas que o sentimento está tão forte. Ah, que vontade de estar com uma pessoa que eu amo. Mas tem tempos que, exato, eu tenho que ir hoje me encontrar porque é o jeito. Senão é uma briga. Mas vontade mesmo não tem. Mas aí está. E por isso não está amando? Tá. Se você for fiel, você está amando. O amor não se funda no sentimento, como também a fé não se funda no sentimento. O amor se funda na vontade, como a fé se funda no entendimento. Veja, eu creio, Senhor, porque Tu revelaste. Eu creio, Senhor, mesmo que eu não sinta. Veja. Então, é preciso entender isso. Só assim a gente tem uma fé madura. Veja, eu dei minha vida todinha a Nosso Senhor. Esse ano fiz 20 anos de padre. Muito bem. Nesses 20 anos, e sem contar com o período do seminário, quantas vezes passei por um período difícil? Quantas vezes parecia que nada tinha sentido? Imagine se tivesse ido embora, se tivesse deixado, se tivesse dito: Deus não existe, eu não creio mais. Não. Mesmo na escuridão, eu creio, Senhor. Eu te espero, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Atenção, eu sei. Eu não sinto, mas eu sei. Eu sei. O sentimento faz assim, ó. Eu sei. Eu sei. Então, é assim que a fé da gente vai amadurecendo. Vai sendo provada e cada vez mais ficando forte, profunda, serena, madura. Mas vai ser a vida todinha. A vida todinha. Então não confunda fé com sentimento. Se vão rezar e sentem no coração, ótimo. Se vão rezar e não sentem nada, seja feita, Senhor, a Tua vontade. Eu dou para vocês um exemplo de duas santas que viveram isso. Uma foi Santa Teresinha, que foi criada numa família de fé e que sonhava. Vixe Maria, Santa Teresinha tinha uma oração profunda, sonhava com Nosso Senhor. Em 1897, no mês de fevereiro, ela descobriu que estava tuberculosa. Pouco tempo depois começou nela uma crise de fé. Ela dizia: eu sempre sonhei com o céu, e agora quando eu penso no céu, é só uma escuridão, como se fosse um muro na minha frente, e como se não tivesse mais nada. Ela dizia: eu nunca pensei que pudesse existir ateu de verdade. Deus era tão presente na minha vida que eu não pensava que existia ateu de verdade. Mas hoje eu sei que se pode descrer em Deus. E viveu os meses da doença dela, tuberculose, um sofrimento triste, desse jeito. E só no último momento foi que novamente ela experimentou Deus. Mas na hora de morrer, meu Deus, eu vos amo, e morreu com essas palavras na boca. Veja. E outra santa do nosso tempo, que eu fiquei impressionado quando soube, eu não sabia disso, foi a Beata Teresa de Calcutá. Madre Teresa, vocês sabem que ela era de uma outra ordem religiosa, que trabalhava em colégio, e resolveu então fundar as Missionárias da Caridade. Ela pegou o trem, deixou o convento, tudo, acertou com a superiora. Quando a Madre Teresa entrou no trem para ir embora para Calcutá, a partir dali, já no trem, veio uma escuridão na vida dela.
não conseguia mais perceber Deus, nem experimentar que era amada por Deus, nada. E ela viveu assim até a morte. Foi a vida todinha nessa escuridão. Vocês podem olhar na história dela. Podem perguntar. As irmãs de Matheus estão ali no Santo Jumão. Podem perguntar. Viveu a vida. Agora, quem via Maria Teresa rezar, passava horas diante do Santíssimo e não estava sentindo nada. Viveu a vida todinha assim. Viver a fé no estado mais puro que existe. No estado mais puro que existe. Então, não confunda fé com sentimento. E uma última coisa para terminar. Cuidem de alimentar a fé. A fé a gente pode alimentar e a fé a gente pode matar. Está nas mãos da gente. Tá certo? A fé é graça de Deus, mas eu posso contribuir com a graça ou posso sufocar a graça. E como é que eu mato a fé? Quer matar? Muito bem, é fácil. Comece a viver do seu jeito. Comece a conversar com quem não crê. Conversar, a escutar, a se deixar influenciar. Comece a ver tudo que for porcaria contra a fé. A ler com curiosidade tudo que for falar mal da fé. Pronto, envenene, se intoxique com esse lixo e a sua fé vai esfriar e vai morrer. Deixe de rezar, fique só dizendo que crê, assim, não deixe de rezar. Comece a olhar as coisas da igreja somente com a sua lógica. Aí comece, meta o pau do padre, naquele grupo que é assim, a ver tudo com os olhos simplesmente da carne. E quando você olhar, você já não crê mais em nada. A fé a gente alimenta. Primeiro na oração. Depois na escuta da palavra de Deus. Na escritura e na voz da igreja. A fé a gente alimenta, meus queridos irmãos, nos sacramentos que nos dão a graça. A fé a gente alimenta procurando viver na obediência aos preceitos de Deus, na obediência da fé, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Aí sim, aquela fé vai crescendo, como diz o apóstolo, de fé para a fé. Aí a gente vai aprendendo a ver tudo com os olhos de Deus, a ver Deus em todas as coisas, a sentir com o coração de Deus. A fé a gente alimenta pelo estudo da doutrina, aprender a doutrina, aprender a escritura. O católico brasileiro tem preguiça de estudar, impressionante, de estudar a palavra de Deus, de estudar a doutrina. Então o católico é terrível para isso. Mas sem isso a gente perde a fé. Vale a palavra de Jesus e eu termino com ela. Termino essa meditação, essa fala com essa palavra. A quem tem, será dado mais e terá em abundância. A quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado. Pensem nisso. Repito, é o nosso maior tesouro, a fé. Cuidem dele, para não perder. Cuide dessa lamparina, para que o vento do mundo, o vento das paixões, o vento de Satanás, não apague a chama da fé e torne a nossa vida uma escuridão. Amém. Pronto? Vou dar uma bênção a vocês e depois podem cantar aí à vontade, certo? As coisas concretas para o ano da fé, os padres de vocês, tanto aqui na paróquia, quem é de outra paróquia, na paróquia de vocês, os padres vão anunciando. O arcebispo deve escolher algumas igrejas para que vocês recebam urgência. Deve também estabelecer algumas celebrações nesse ano da fé. Tá certo? O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Nosso Senhor sustente a fé de vocês. Amém.